Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Gostaria de falar hoje sobre o tema de causa e efeito, ação e reação, a lei da vida, uma lei natural que nos rege a cada momento. Tudo na vida, na natureza, tudo funciona de forma precisa, de forma magnífica, de forma maravilhosa. Tudo tem um porquê. Cada som, cada luz, cada movimento do nosso corpo, do nosso espírito, da natureza, tudo não se trata de um automatismo da natureza, sim de uma causa superior, uma inteligência superior que comanda tudo e a todos neste mundo. Então, tudo que acontece conosco, todas as nossas preocupações, nossas vicissitudes, nossos problemas, tem uma causa anterior, que não foi gerada por nós mesmos, por nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas palavras. Tudo tem uma causa que nós mesmos geramos. Nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar ou mal-estar nesse plano terreno. A espiritualidade nos ensina que tudo o que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei da vida. Então, o nosso aprendizado vem de tanto tempo, e a gente reencarnou aqui buscando, através de provas e expiações, resgatar tudo aquilo que nós, digamos assim, tudo aquilo que nós fizemos de mal para nós mesmos em outras existências e para nosso semelhante, aquilo que nós negligenciamos durante nossa existência e em outras encarnações. Sim, voltamos para um novo aprendizado, buscando aqui, com auxílio dos benfeitores espirituais, um novo aprendizado, uma nova experiência, uma nova jornada. Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos tem as consequências. O pensamento, ele tem uma força muito grande que nós desconhecemos, e que eles influenciam tudo ao nosso redor. No momento que nós estamos pensando, nós estamos criando, mesmo aquelas coisas que a gente fica do nosso íntimo achando que aquilo ninguém está a par, que ninguém pode ver, aquilo tem uma transformação na vida da gente, uma importância tão grande que nós não podemos imaginar. Então, às vezes, quando nós pensamos coisas, pensamentos ruins, bizarros, ou de inquietações, de mágoas, ódios, rancores, nós estamos com aquela energia negativa transformando a nossa vida e trazendo para o mundo exterior através de experiências. O pensamento, ele toma forma. À medida que nós pensamos, nós construímos. E essa forma de pensamento, ela plasma ao nosso redor. Os espíritos podem enxergar o que nós estamos pensando. A partir que temos um sentimento, aquele sentimento, aquela forma, ela plasma ao nosso redor. Então, a gente cria ao nosso lado, ao nosso redor, formas de pensamento. E os irmãos encarnados, eles conseguem observar todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente está pensando ou sentindo. E aqueles espíritos mais ignorantes querem, às vezes, buscar o nosso mal, ignorantes, mas, digamos assim, carentes de amparo, de necessidade também, devem ser respeitados todos os irmãos, mesmo aqueles que ainda vivem no mundo da ignorância, que ainda não abriram os olhos para as questões mais
transcendentes da vida, aquilo que realmente importa, e quando ficam muito apegados às coisas materiais, ao egoísmo, ao cinismo, né, eles ainda não acordaram para a vida espiritual, para as questões mais profundas do ser. Então, a partir desse momento, o Espírito consegue ver em nós o que nós sentimos, e isso estou falando dos espíritos obsessores, e só atraímos os espíritos obsessores para junto de nós, porque nós damos aberturas a eles, porque eles conseguem chegar através de nós as nossas chagas morais, né? Nós pensamos aqueles pensamentos tenebrosos que às vezes a gente tem e que a gente acha que só nós sabemos, que estão escondidos no nosso íntimo, mas para a espiritualidade não fica escondido. Eles podem ver nos caninhos das nossas almas as nossas chagas morais. Isso serve como ferramenta para eles, para nos atormentar, porque eles sabem das nossas fragilidades, né? E alimentam, retroalimentam, a partir do momento que a gente tem sentimento de ódio, de angústia, de vingança, e que não conseguimos nos libertar desse sentimento, aquilo que fica meio que girando em looping na nossa cabeça, um pensamento que a gente nunca teve isso, né? Não consigo parar de pensar nisso, desse pensamento negativo, dessa coisa, daquela pessoa que me fez o mal, e eu fico retroalimentando aquilo, porque muitas vezes o ser desencarnado está ali ao nosso lado, realimentando aquele nosso pensamento. Isso é um efeito da nossa causa, causa nós pensarmos ruim, de nós não nos cuidarmos, nos vigiarmos do nosso pensamento. Então nós criamos esse sentimento ruim dentro de nós, a mágoa, ressentimento, né? Essas coisas que fazem tanto mal para nós, né? Porque isso nos autodestrói, né? Esse sentimento ruim, e plasma em nós as doenças somáticas, aquelas que os médicos não conseguem descobrir a causa da nossa depressão, da nossa angústia, que transforma em dor de cabeça, problemas estomacais, né? Uma noite mal dormida. É todo aquele lixo espiritual que nós acumulamos dentro de nós mesmos, que nós temos uma indisciplina muito grande em pensamento. Controlar pensamento é uma coisa, não é muito fácil, porque às vezes a gente tenta se disciplinar quanto pensamento e está naquela tensão de pensar bem, quando vê já uma coisa já distrai, tu já muda completamente de um pensamento para o outro, quase que imediato, e tu pensa que volta para o estado normal. Não é fácil, mas a vida é assim, é uma questão de desafio a cada dia, de superar a si mesmo, e isso não é para poucos, né? Controlar os seus sentimentos. Então, através dos sentimentos, nós criamos a vida, nós plasmamos ao redor de nós o nosso estado espiritual, formas, pensamentos. Quem não já viu na doutrina espírita, na literatura espírita, fala muito disso. O espírito André Luiz fala muito disso, formas, pensamentos. O que a gente pensa, a gente cria. Então a gente cria através de nós, como se fosse, digamos assim, de um modo, explicando de uma maneira bem grosseira, mas didática, uma nuvenzinha escura que nos acompanha onde quer que nós vá. E quanto mais nuvens escuras, mais formas de pensamento a gente cria, aquilo meio que plasma em nós e fica meio firme. Cuidado que não é fácil de tirar. Tem que ter muita oração, muito passe, muita água fluida para tirar uma influência negativa de nós, né? Muitas vezes outras religiões falam em tomar banho de sal grosso. Isso aí também tem um certo fundamento, né? Tomar um banho de mar, porque tem muito sal, porque a gente plasma miasmas deletéricos, nocivo para a saúde, né? Aquilo que nós plasmamos em nós através das nossas próprias atitudes. A gente cria em torno de nós uma casca grossa de pensamentos negativos. É ação e reação.
E quando nós cultivamos sentimentos mais elevados da prece, da oração, cuidar de ler literatura edificante, principalmente antes de dormir, aquele momento que a gente vai repousar a cabeça, que a gente precisa de um pouco de paz, aquilo realmente a gente cria uma barreira para que as coisas negativas não venham de nós, porque é uma questão de sintonia, né? Causa e efeito. A causa está em nós, o pensamento negativo, o sentimento ruim. O efeito é a gente atrair, porque a gente atrai tudo que é similar a nós, né? Nós estamos jogando para a vida um sentimento ruim, a gente vai trazer para nós aquela situação de tristeza, de violência, de depressão, porque pessoas violentas podem ver pessoas que têm o ímpeto da violência, né, do ódio, que gostam de situações de anarquia, pode ver porque elas atraem para elas mais violência, mais situações que vão levar a um momento de violência, sabe? Vai atrair uma situação que vai levar a isso, né? Porque elas têm no íntimo esse sentimento mais negativo. Outras pessoas que conseguem manter uma postura mais elevada, elas criam meio uma barreira em torno delas, né? Então o pensamento tem uma força muito grande de criação que nós não exploramos, né? Porque a gente vive muito anestesiado pelas coisas do dia a dia, né? A gente fica meio que em transe. O espírito Joana de Ângeles fala muito disso, né? Nós vivemos num estado de semi-transe, como mortos-vivos, né? Porque a gente não para cuidar das coisas do espírito. A gente fica muito anestesiado pelas coisas do imediato, pelos prazeres e pelas sensações fortes, deixando de lado o que é essencial, aquilo que a gente nos predispusemos antes de encarnar, que é buscar uma evolução. Viemos aqui para cumprir provas ou expiações. Provas são momentos de aprendizado para nós, novas experiências que nós vamos ter para poder libertar daquilo que tem de ruim em nós, né? Para se libertar do egoísmo, do orgulho, a gente tem novas provas, a gente vai passar por experiências que vão nos dar um novo caminho através da experiência, às vezes dolorosa, da prova, ou situações, um novo aprendizado, que através desse aprendizado doloroso, a gente consiga ver e enxergar a vida de outra maneira e mudar o ponto de vista em relação a muitas coisas que estão erradas com o nosso espírito. Expiação é outro fator. Expiação é penitência, é coisa que a gente atrás de outra vida, né? Só a bagagem que a gente tem que cumprir das nossas situações criminosas no passado, que a gente violou as leis naturais da vida, as leis de Deus. Então nós temos que cumprir essas expiações, que são mais situações mais dolorosas, né? As vicissitudes da vida, né? As coisas que a gente tem que passar, porque a gente tem que reparar, né? É uma coisa didática, a gente tem que experimentar a dor que nós infligimos ao próximo, senão nós não mudamos. Se não existe este remédio espiritual que Deus nos traz, isso faz, Deus não é ruim, Deus é amor, todos nós sabemos disso, é que existem leis mais profundas da vida, a justiça de Deus, a justiça divina, que tem, através desses mecanismos de reparação. Deus poderia criar todos nós seres infalíveis e perfeitos, mas Ele não quis assim. Ele quis que a lei fosse uma lei do progresso, que nós tivéssemos a liberdade de escolha. Só que essa liberdade de escolha, ela gera responsabilidades para todos nós. Podemos agir como nós queremos, só que nós temos que saber a diferença entre o bem e o mal, porque o mundo é feito de contrastes, né? Tudo é contrário,
frio, o calor, a dor, a sensação de prazer, né? Para que a gente tenha noção do que é bom, o que é ruim, né? O que é nocivo e aquilo que eleva o espírito, né? Então a gente tem que ter noção do que a nossa conduta, que é a conduta que a gente vai infligir aos outros, a maldade, ela tem as consequências. A gente tem que saber. Então a vida é feita desses contrastes. A gente tem que ter noção, a gente tem que crescer e saber que a vida existe leis, né? Não existe um automatismo nem um acaso na vida. Aquilo que as pessoas, certas religiões explicam que é o acaso, principalmente as doutrinas mais materialistas, que falam do acaso, que como se fôssemos apenas uns seres autônomos, sem destino nenhum, a não ser a morte e a aniquilação do espírito, isso não faz muito sentido, né? Se nós vermos e olharmos e apreciarmos a vida, veremos que tudo funciona numa divina ordem, numa harmonia incrível, né? Uma harmonia incrível, e que existem leis que regem a vida, as leis naturais da vida, que nos regem a todo, e a cada dia é um novo aprendizado, a cada instante é uma nova experiência. Nós vivemos numa grande escola, que é a escola da Terra, e estamos no educandário da regeneração, né? E aqui nós aprendemos a viver e aprendemos a respeitar o semelhante, como Jesus ensinou. Jesus vem dizer que o verdadeiro reino não é deste mundo, né? Que aqui é uma passagem de escola ao hospital, que nós vivemos aqui, o que nós repetimos de anos na escola da vida, de tantas existências que nós tivemos, de tantas experiências, quantas tristezas, né, e quantas alegrias também, né, que esse mundo não é só tristeza, e a vida tem momentos de alegria, né, temos momentos de esplendor, e que a gente pode admirar a vida, o nascer do sol, o pôr do sol, né, a beleza das crianças, né, e tudo mais. E tem também o lado de dor, né, porque nós vivemos com esses dois contrastes, da alegria e da dor, da felicidade. Mas também o Espiritismo nos ensina a todos nós que a gente tem sempre mais uma oportunidade, mesmo que nós erramos. Nós não estamos definitivamente condenados eternamente a viver aqui, né? Nem os espíritos, mas estão sofrendo mais lá nos planos inferiores, lá nos planos de dores, de umbral, aqueles que se acham, e muitos deles estão nos ouvindo agora, com certeza, esses espíritos que estão sem esperança e que estão há séculos, às vezes, sofrendo, achando que não existe nada mais além, que Deus nos esqueceu. Não, Deus não nos esqueceu de nada, de ninguém, todos são seus filhos amados. Só espera que cada um tenha a oportunidade, cada um busque a si mesmo o esforço necessário para recuperar a si mesmo, para recuperar o sentido da vida, a alegria de viver, dar valor a tudo que tem. Devemos bem dizer o corpo que nós temos, esse abençoado corpo, as nossas mãos, o nosso pensamento, o nosso aparelho digestivo, as nossas pernas, tudo nos conduz ao que é necessário para o nosso aprendizado na Terra. Bem dizemos essa fortuna incalculável que é o nosso corpo material que nós reencarnamos, que não tem preço, né? Quem vai vender no braço, na perna, no olho? Se alguém oferecesse dinheiro, não, isso aqui tem um valor inestimável para mim. E se vocês não vendem uma coisa que não tem preço, então a gente não é pobre, a gente é rico, e devemos bem dizer essa fortuna que Deus nos dá, que é o corpo material, que é o veículo abençoado do nosso aprendizado aqui na Terra. Nós devemos dar graças a Deus por ter
esse corpo e poder vivenciar de novo esse corpo que nós clamamos tanto antes de reencarnar, a oportunidade de vir de novo, porque nós somos devedores da vida, né? E antes de reencarnar nós pedimos para vir de novo, renascer e refazer tudo de novo que nós fizemos de errado, a afeição que nós deixamos de lado, o compromisso esquecido, o projeto que ficou pela metade, tudo isso a gente pede para vir de novo, para poder refazer a pessoa que nós fizemos mal, podemos acolher, às vezes como um filho, né? Para que se faça assim o amor que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo. Todos estamos juntos, todos somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Então, e cada um de nós faz essa jornada, não solitariamente, porque todos nós temos o Espírito protetor que nos auxilia, como um pai, um amigo, um irmão que nos acolhe e se entristece quando a gente caminha por um caminho errado, ou quando a gente falha, ou tem as nossas quedas, mas mesmo assim ele nunca nos deixa nos desamparar. Mesmo as pessoas mais criminosos, todos eles têm um anjo da guarda que vela por eles, só esperando o momento para que possa ali vir um amparo, o momento que ele ilumina a sua consciência e busque uma renovação. Então Deus não nos ampara, Ele busca em todos nós, e é isso que Ele espera, que nós tenhamos a confiança plena de que tudo vai dar certo. Afinal de contas, Deus é grande, Deus é Pai, para Ele tudo é possível, né? Os fardos que a gente tem que caminhar aqui na terra, as dores, só foram dadas a nós porque Ele sabia que nós poderíamos suportar as nossas dores, né? E mesmo que nós viéssemos num corpo mutilado, com deficiência ou doente, devemos bem dizer a Deus e agradecer por essa abençoada oportunidade, porque uma vida perante a eternidade, um segundo, um século só, que a vida é muito mais do que isso, e que as alegrias, as tristezas que nós enfrentamos hoje serão compensadas na vida futura, e nós poderemos dizer, superamos, graças a Deus, tudo isso, o aprendizado foi grande, e nós voltamos triunfantes para mais uma jornada, que o caminho continua, porque a vida é eterna, nosso espírito é eterno, o nosso corpo é transitório, e é o certo que nós sempre viveremos e teremos um mundo melhor, com certeza, para todos, e que todos aqui, se estão aqui, e não é por acaso, e que todos aqui que vieram, certamente que teve a consciência despertada para uma nova jornada, uma jornada de renovação espiritual. A mensagem que eu tinha para hoje era esta, que assim seja.